Deus falou que está comigo, Ele está comigo. Quando entramos no carro, a esposa falou assim: vamos viajar? Eu falei: vamos não, só eu vou. Ela falou: como assim? Eu falei a parte da pandemia, ela se entristeceu. Eu não devia ter falado isso para ela, mas aconteceu. Não deu 10 dias, eu caí dentro da minha casa, saturei, bati a cabeça, sanguentei muito, e ela me encontrou pela madrugada caído no chão. Fui socorrido, fiquei aqui 6 dias no Hospital Modelo, não tinha mais vaga na região de Sorocaba, me mandaram para Americana. Quando chegou em Campinas, a ambulância acabou o oxigênio e foi pior a minha situação ainda, quase morri ali em Campinas. Eu agradeço a Deus que conseguiram emprestar um tubo de oxigênio ali numa viatura próxima e chegamos até a Americana. Agradeço ao Senhor que ali só fui comunicado: o senhor vai ser entubado. E quando me sedaram, eu agradeço a Deus que alguém pegou na minha mão. E eu fiquei pensando comigo: quem está pegando na minha mão? Uma mão macia, uma mão diferente. E eu não conseguia abrir o olho para ver quem estava segurando na minha mão. Eu agradeço a Deus que naquela hora pensei comigo: a esposa não é, ela não veio acompanhando. Meus irmãos ficam bem longe, eles se perderam da viatura. Agradeço a Deus que ali, quando eu pensei que tudo estava se findando, eu agradeço a Deus de todo o meu coração. Apagou a luz aqui da terra, mas abriu a luz do céu. Eu agradeço a Deus que naquela hora eu consegui enxergar o rosto daquele que estava segurando na minha mão. Eu dei um abraço nele, saudei com a paz de Deus. E quando se deparamos, uma porta entalhada, a coisa mais linda, toda envernizada. Eu olhei para ele e disse: essa é a porta? Ele falou: é. Eu falei: vou entrar, dar um abraço no meu pai? Ele falou assim: não. Como não, meu irmão? Se eu vim até aqui, não vou entrar? Ele falou assim: não, você não está entendendo. Deus mandou trazer você aqui só para você ver um pedacinho. O teu pai está dormindo, e quem está dormindo não se deve acordar. Ele vai acordar o dia que a trombeta soar. Eu agradeço a Deus que naquela hora baixei a minha cabeça e entristeci. E ele falou: dá uma olhada para trás. E quando eu olhei para trás, uma plantação enorme de oliveira, cada azeitona do tamanho de um limão Tahiti. Ele disse assim para mim: tá vendo essa plantação? Eu falei: tô. Essa plantação é tua. Agradeço a Deus que ele me disse ainda: enquanto essa plantação não terminar, você não volta aqui para cima. E soltou da minha mão. Eu acordei do coma depois de 15 dias. Agradeço a Deus de todo o meu coração, que ali, quando eu olhei no meu braço direito, tinha um moço colocando um corticoide, e ele apertou, esquentou o braço. Eu olhei para ele e falei: doeu, irmão? Ele falou: doeu, já vai passar. Ele esfregou meu braço. Naquela hora eu olhei para ele, o rosto dele brilhou. Eu falei: como é o teu nome? O meu nome é Vanderlei. Falei: Vanderlei, por um acaso o seu pai toca tuba dentro da congregação? Ele falou: como assim? O seu pai toca bombardão dentro da congregação? Ele começou a chorar. O que é isso? Olhou em cima na parede, em cima da minha cabeça, e disse: olha, o senhor não é daqui, o senhor é de Sorocaba. Como isso? Eu fiz uma pergunta: o teu pai toca bombardão na congregação? Ele falou: toca. Então Deus te ama, volta a congregar, porque Ele ama a tua alma. Eu agradeço a Deus que ele começou a chorar, foi para o banheiro. Agradeço a Deus que a moça medida minha diabetes estava 580. Eu nunca tive diabetes na vida. Agradeço a Deus que ela estava chorando. Eu falei: por que chora? Ela balançou a cabeça. Por que chora? Ela balançou a cabeça. Eu falei assim: moça, já que o Vanderlei não pede a tua mão em casamento, pede a dele, casa com ele, vai servir a Deus na congregação. Ela saiu chorando. Nunca tinha visto aqueles dois. Os dois eram noivos, os dois enfermeiros cuidando de mim. Agradeço a Deus que ele voltou e falou: irmão, como que funciona essas coisas? Eu nunca vi isso na minha vida. O meu pai toca tuba na central. Eu congreguei até os 13 e depois dos 13 eu nunca mais congreguei. Eu falei: olha, moço, eu estou aqui por causa de você. Então volta a congregar. Deus vai falar com a tua alma. Agradeço a Deus que ali pensei comigo: está tudo certo, é até aqui que Deus deu de falar com esse irmãozinho aqui. E pensei comigo: já está tudo certo. Agradeço a Deus. Passou o plantão, passou o outro, e eu estava ali naquela UTI, aguardando ainda mais uns 5 dias para poder subir para o quarto. Minha diabetes não abaixava de jeito nenhum. Agradeço a Deus, irmãos, que
naquela hora uma tristeza pegou meu coração, e eu olhei do lado direito um espírito contrário, do lado esquerdo outro espírito contrário, e um falando uma coisa pior do que a outra. Agradeço a Deus, irmãos, que ali a tristeza quis pegar minha alma, não tinha força de falar, de repreender, de falar alguma coisa, mas ali na comunhão, agradeço ao Senhor, a fisioterapeuta passou bem naquele salão, um salão meio enorme, tinha 20 homens entubados ali dentro daquela UTI, o único que estava acordado do coma era eu. Ela parou no salão, olhou para mim e veio na minha direção, levantou as duas mãos, colocou na minha cabeça e disse: Espírito da morte, no nome do Senhor Jesus, vai embora agora. Deu um estouro, aqueles dois foram embora, eu comecei a chorar, ela também chorou muito, e ali ela saiu andando e foi trabalhar, fazer o que tinha de fazer com outros enfermos. Agradeço a Deus. E quando eu falei assim, pensei comigo, quando ela passar aqui na frente, eu vou saudar ela na paz de Deus. Não deu nem tempo de eu saudar ela de tanto que eu chorei. Agradeço a Deus que quando ela passou novamente, já estava amanhecendo o dia, e quando ela passou ali, eu falei: irmã, a paz de Deus. Ela falou: o que é isso? Eu falei: meu Deus do céu, então a paz do Senhor. Ela falou: o que é isso? Eu falei: a paz. Ela falou: moça, eu não sei o que é isso. Eu falei: então como você saiu do meio do salão, veio até aqui, colocou as duas mãos na minha cabeça e mandou a morte embora? Ela falou: sim, quando eu parei no meio do salão, eu olhei para o senhor aqui, eu vi dois espíritos, um do lado direito e um do lado esquerdo. E uma voz falou bem alto comigo e bateu dentro do meu coração. E falou assim: coloca a mão na cabeça dele, porque eu amo aquele servo meu. Agradeço a Deus que naquela hora eu comecei a chorar e percebi, ela nunca tinha pisado dentro da congregação, não conhecia nenhuma denominação ali religiosa na parte da fé, e quando comecei a conversar com ela, chorou muito. Agradeço a Deus, falei da graça, falei do Evangelho, agradeço ao Senhor, prometeu de congregar também. Agradeço ao Senhor que ali passou mais um plantão, e quando eu percebi ali, já logo no outro dia, entrou um enfermeiro muito bagunceiro, brincando com todo mundo, brincando com os médicos, brincando ali com a enfermagem e dando risada. E quando ele parou de frente à minha maca, ele deu um pulo. E quando ele pulou, agradeço a Deus, ele olhou assim para mim e falou: cantor, você acordou? Eu falei: mas eu não sou cantor. Claro que é cantor. Eu falei: não, eu não sou cantor. Ele falou: é cantor. Eu falei: meu Deus do céu, o que ele está falando? Não estou entendendo nada. Agradeço a Deus de todo o coração. Ele disse assim: posso sentar aqui do lado do senhor? Eu falei: pode. Ele falou assim: então vou contar para o senhor o que está acontecendo. Semana passada nós fomos destubar o senhor, a gente quase te perdemos. Pode ver que o senhor tem muita marca no peito, nós trouxemos o senhor de volta. E não passou mais 2 plantão, eu voltei aqui e nós tentamos destubar. E naquele dia fui eu que tirei a mangueira. E aqui ele me disse assim, que quando ele tirou a mangueira, eu cantei um hino, cantei o segundo, cantei o terceiro. Ele falou assim: olha, o senhor não parava de cantar hino aqui. E nós encostamos e ficamos esperando até quando o senhor ia cantar. Eu agradeço a Deus que ele me disse assim: mas o hino mais bonito que o senhor cantou aqui, para nós, a enfermagem, os médicos, ficou a madrugada inteira ouvindo os hinos. E ele disse assim para mim: o hino em japonês que o senhor cantou, esse ficou dentro da minha alma. Eu posso dar um abraço no senhor? Geralmente quem volta do coma, é ele que pede para abraçar alguém, mas foi diferente. O enfermeiro pediu para me abraçar, ele me abraçou e chorou demais. Naquela hora comecei a cantar para ele novamente: não me cansarei de cantar louvores ao meu Criador. Agradeço a Deus, aquilo alegrou a nossa alma. Eu agradeço ao Senhor. Fiquei mais 7 dias ali na UTI, fui para o quarto, depois de alguns dias fui embora para casa, fiquei um bom tempo, cadeira de roda, muleta, bengala, e agora estou aqui servindo a Deus com alegria, pagando o meu voto também. Voltei com 16 sequelas, e o nome de Deus está sendo glorificado. Esse dia passei a fazer uma bateria de exame, eu agradeço a Deus. Problema no coração, hepatite, foi embora, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu sou agradecido a Deus que uma sequela que judiou de mim bastante, eu perdi a memória saindo para a rua, então eu ficava mais dentro de casa. E um dos inquilinos ligou para mim e pediu para mim receber, e eu nem lembrei disso aí. Saí, fui receber os
E quando eu passei na casa de um, de outro, eu fui dar uma olhada numa casa que eu tenho para vender. Eu fui lá até com a esposa, tirei a placa, falei, o povo não para de ligar, eu não posso nem sair para a rua. Eu agradeço a Deus, entrei ali, dei uma varrida. E quando eu fui sair para o lado de fora, era 4 horas, 3h30 da tarde, eu não sabia vir embora para casa. Eu agradeço a Deus que eu fiquei ali até a noite, escureceu, eu não sabia vir embora para casa. Eu agradeço a Deus que já tinha terminado todo o fluxo de carro na rua. Eu agradeço ao Senhor, eu saí, dei uma olhadinha ali na Avenida Itaú, e eu pensei comigo, siga o fluxo. E eu fui seguir o fluxo, fui parar perto do Carrefour aqui, falei, já não moro mais ali no centro, perto do Cerrado. Voltei novamente, e agradeço a Deus procurando a minha casa. Eu terminei de entrar em casa, a esposa veio da casa da mãe, não contei nada para ela. Eu agradeço ao Senhor. Aí eu fiquei quieto, no outro dia de manhã eu contei para ela, chorou demais, por que você fez isso? Não devia ter feito. E se acontecesse algo com você? Vai tomar um banho agora e vamos buscar a palavra. Agradeço a Deus, irmãos, que quando fomos no Novo Horizonte, entramos na casa de Deus ali, eu sou agradecido ao Senhor. O Senhor deu um sinal maravilhoso aquela tarde. O Senhor, quando eu saudei ali o servo de Deus e óleo sanitário, eu agradeço a Deus, irmãos. O Senhor falou dentro do meu coração, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por longos dias da minha vida. Quando terminou de falar assim, entrei, orei, sentei aqui, sou agradecido a Deus, irmãos. Que o servo de Deus levantou com a palavra, foi a mesma palavra. Quando ele colocou a mão na Bíblia e terminou de ler, a minha memória voltou e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço a Deus que Deus libertou de muitas e outras enfermidades. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém.